Esse é o tema desse módulo, né? Aprendendo a liderar com Davi. Enquanto no segundo módulo a gente aprendeu com Moisés, que era um homem no qual Deus falava face a face, não é verdade? A gente pôde ver que Moisés sabia muito, conhecia muito, porque Deus falava todo o tempo com ele, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que a todo tempo, e falou o Senhor a Moisés, e Deus falou a Moisés, e Moisés ouvia o Senhor falar. Então Deus falava face a face com Moisés. Moisés foi alguém chamado de amigo de Deus. Imagina a intimidade que esse homem tinha de Deus para herdar esse posto, né, de ser considerado amigo de Deus. Então Moisés tinha muito que nos ensinar e nós aprendemos, e eu acredito que a gente conseguiu absorver muita coisa, porque como eu disse, né, eu estou satisfeito lá com os resultados das avaliações, as notas estão muito altas, glória a Deus por isso. Eu não vi hoje, né, querido? Mas nós vamos ver, eu acredito que, né, Deus está no controle. Nesse terceiro módulo a gente vai aprender com Davi. Davi, que também tem um título, né? Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Enquanto Moisés era amigo de Deus, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele que Deus escolheu para iniciar um governo eterno, né? De Davi suscitou Jesus, raiz de Davi, né? Filho de Davi. Então Davi foi escolhido para iniciar um governo eterno, o governo de Cristo. Mas quem foi Davi? Davi, ele era um pequeno pastor de ovelhas, né? Davi, ele era o menor da casa de Jessé, seu pai, né? Davi, ele era uma espécie de improvável. Davi era um improvável aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, Davi era rei. Olha só, enquanto os homens não conseguiam enxergar em Davi nada de especial, nada de diferente, né? O próprio Deus enxergava em Davi um rei, governo. Enquanto os homens só enxergavam no Davi aquele pequenininho ali, pastor de ovelhas, Deus enxergava em Davi um homem de governo, um rei. E aqui a gente entra no primeiro conceito dessa noite, lembrando que todo esse material vai ser disponibilizado aí para os amados irmãos. E o primeiro conceito que a gente vai entender nessa noite é que o Senhor, ele não vê como o homem vê. Você pode falar isso? Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, versículo 1, e depois a gente vai pular para o 6 e o 7, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vai a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Glória a Deus. Está tudo certinho com a transmissão? Então vamos organizar aí, porque é importante depois, né, a gente... Glória a Deus. O Senhor não vê, queridos, como o homem vê. Quando
Aleluia. O Senhor não vê como o homem vê. Quando o homem de Deus, chamado Samuel, ele é enviado pelo Senhor à casa de Jessé para ungir um rei para o povo de Israel, segundo a vontade de Deus. Lembra que Saul foi ungido rei segundo a vontade do povo, né? O povo queria um rei, mesmo contra a vontade de Deus, né? Porque Deus queria ser o rei, o governo sobre aquele povo, mas o povo queria um rei. Porque se tem uma coisa que o povo gosta é de alguém na frente para conduzir, né? Então o povo queria um rei, eles levantam Saul como rei, mas Saul não era aquele escolhido por Deus. E aí Deus vai enviar Samuel, após a rejeição de Saul, até a casa de Jessé para ungir um rei. E um rei dessa vez segundo a vontade dele. Logo de cara, quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel fica impressionado com Eliabe. Samuel olha aquele homem grandão, bonito, né, de boa aparência, um cara charmoso. De cara, né, Samuel vai pensar assim, aí ó, tem cara de rei. Olha como é que ele é bonito. Olha como é que ele é forte. Olha como é que ele é alto, é um guerreiro, né? Tem cara de rei. Daí serve para governar o povo de Deus. Essa era a ideia de Samuel. Mas no mesmo instante o Senhor vai falar a Samuel. O Senhor vai virar para Samuel com as minhas palavras e vai dizer assim, ó, não se empolgue muito com esse daí não. Não se empolgue com ele, pare de olhar para os seus atributos, porque os atributos dele não me impressionam. Nós somos muito impressionados pelos atributos dos outros, né? A aparência, ela fala muito forte em qualquer situação. Então, quando Samuel vê aquele homem e acha que aquele seria o rei, fala, ó, daí não me impressiona não. Tem nada demais. É só mais um rostinho bonito, né? Esse daí eu já rejeitei. E aqui a gente pode aprender algumas coisas com Deus. Entenda isso, queridos, que não é por aquilo que eu sou, nem por aquilo que eu tenho, mas sim por aquilo que Deus vê em mim. Você não foi chamado para liderar por aquilo que você é. Você não foi chamado para liderar por aquilo que você tem. Você foi chamado para liderar porque Deus viu alguma coisa em você. E isso é importante a gente saber. E talvez você não saiba disso, mas aquilo que Deus enxerga em você é muito maior do que aquilo que os outros enxergam. Porque talvez as outras pessoas não tenham enxergado nada em nós. Mas não estou nem aí para que os outros estão enxergando em nós. Eu estou aí para que Deus está enxergando dentro de mim. E talvez, às vezes, aquilo que Deus enxerga em você é maior do que até mesmo você enxerga em você. Talvez você não consiga enxergar nada em você. Talvez você não consiga enxergar capacidade nenhuma em você. Mas não é por aquilo que você enxerga de você. É por aquilo que Deus tem enxergado a seu respeito. Deus, ele pega os improváveis, sabe, querido? Deus, ele pega os que não são para confundir os que são, né? Ele pega os loucos para confundir os sábios. Deus, ele pega os fracos para confundir os fortes. Se você olhar dentro da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia está cheia de improváveis. Cheia de pessoas que não eram, mas que se tornaram.
E se tornaram não porque alguém viu alguma coisa neles, mas porque Deus viu. Porque Deus enxergou. Jefité, eu não sei se você lembra da história de Jefité. Jefité era o improvável. Porque Jefité, ele era filho de uma prostituta. Jefité era filho de uma prostituta, ele era alguém que ninguém dava nada por ele. Nem os seus irmãos davam nada por ele, por isso ele saiu fugido de onde ele estava. Mas Deus enxergou algo nele e foi necessário ir lá e buscar Jefité para lutar, para batalhar pelo povo de Deus. Jefité era o improvável. Davi era o improvável, querido. Davi era o menor da casa. Tanto é que ele nem estava lá na mesa no momento que Samuel chega. Foi necessário ir mandar buscar Davi, porque Davi, ele era um improvável. Esther era um improvável. Esther era uma hebreia lá no meio do palácio. O que ela estava fazendo lá? Ninguém chamou ela naquele lugar. Mas ela era um improvável, alguém colocado por Deus para interceder pelo povo de Deus. E graças a essa improvável, o povo de Deus foi salvo. Raabe era uma improvável, Raabe era uma prostituta. E ela deveria morrer queimada igual todo mundo ali. Ela era improvável. E dessa improvável, Raabe está na descendência de Jesus, querido. Deus pega uma improvável, aquela que não é, aquela que ninguém dá nada por ela, e torna ela alguém chamada, alguém escolhida. Os discípulos de Jesus, todos eles eram improváveis. Se você olhar para a vida de todos os 12, todos eles eram improváveis. Homens indoutos, eram homens indoutos, tirando talvez Levi, que era um cobrador de impostos, alguém que, para estar na posição que estava, precisava ter um pouco de estudo, né? Precisava ter algum conhecimento. Tirando ele, todos os outros eram improváveis. Todos improváveis. Na verdade, Deus se amarra nos improváveis. Porque enquanto o homem ele tem uma visão limitada do exterior, daquilo que é visível, Deus ele tem uma visão expansiva do interior, daquilo que os olhos não podem enxergar. O homem olha o exterior, a aparência, Deus olha o interior, o coração. Pense em uma gestante. Vocês não conseguem pensar, é só olhar para Camila. Nós sabemos que no interior de uma gestante tem algo precioso sendo gerado ali dentro, não é verdade? Uma gestante, ela está gerando algo precioso, mas aos nossos olhos nus, aos nossos olhos carnais, nós não conseguimos visualizar aquilo que está sendo gerado. Por isso que uma gestante ela vai recorrer a um aparelho de ultrassonografia. Não é verdade? Ela vai atrás de um aparelho de ultrassonografia e através desse aparelho é possível ver nitidamente que existe algo dentro dessa gestante sendo gerado. Existe algo se movimentando, existe um potencial ali dentro. Existe alguma coisa ali dentro se movendo, crescendo, se desenvolvendo, que os olhos humanos não conseguem enxergar, a olhos nus nós não conseguimos ver. E é assim que Deus nos enxerga. Porque Ele não olha o nosso exterior, o visível. Deus, Ele olha o potencial que está sendo gerado dentro de nós. Deus, Ele olha aquilo que está aí por dentro, sendo gerado. Ele consegue ver aquilo que o homem não consegue ver. É como se Ele te enxergasse pela ótica de um aparelho de ultrassonografia.
Ele consegue ver que mesmo aquilo que você não enxerga, ele enxerga, ele sabe que tem um potencial aí dentro, ele sabe que tem algo crescendo aí dentro, e pode estar pequenininho aí dentro, mas vai chegar um momento de dar a luz, vai chegar um momento desse potencial virar realidade, dessa expectativa virar real. E é assim que Deus nos enxerga, sabe? É assim que Deus olha para nós. Ele olha para nós e enxerga aquilo que ninguém consegue ver. É por isso que normalmente as pessoas te acham incapaz. É por isso que às vezes eles vão olhar para você e falar: você não dá conta não. Isso aí não é para você não. É por isso também que normalmente você mesmo vai se achar incapaz. Diante de novos desafios, na maior parte das vezes nós nos achamos incapazes. Quem aqui nunca foi chamado para fazer algo e no decorrer desse processo você não se achou incapaz? Eu a todo momento, me achava incapaz daquilo que Deus queria fazer comigo e através de mim. Nós nos achamos incapazes. Então o homem te acha incapaz, você mesmo se acha incapaz, mas mesmo assim Deus te escolheu. E por que Deus nos escolheu mesmo nós nos achamos incapazes, mesmo os outros achando a gente incapaz? Ele nos escolheu porque Ele enxerga dentro de nós um potencial que ninguém consegue enxergar. Ele consegue ver algo dentro de nós que pode estar no início dessa gestação, sabe? No comecinho ainda, no primeiro mês de gestação, é ainda um bebezinho que está se desenvolvendo. Talvez esse potencial é ainda pequenininho, mas esse potencial vai se desenvolver, ele vai crescer. E é assim que Deus, Ele enxerga, é assim que Deus olha para nós. Eu sempre uso o exemplo da irmã Marlene. Eu acho que vocês já estão até conhecendo a irmã Marlene. A irmã Marlene é uma senhorinha muito abençoada, lá da igreja, na nossa sede. Uma mulher muito sincera, sabe? Não tem essas pessoas sinceras, que a sinceridade chega a nos ofender? Ela é uma dessas. E aí ela, na reunião de liderança da igreja, na reunião no qual estava se decidindo os líderes do próximo ano, surgiu o nosso nome, o meu nome, o nome de Camila, para liderar jovens lá na igreja. Seria o nosso primeiro trabalho de liderança. Isso já tem alguns anos. E a irmã Marlene, na mesma hora, ela se opôs. Aquela senhorinha sincera que se opôs, levantou na reunião de liderança, falou: pastor, não pode. Não, pastor, não pode. Esse menino aí, ele é quadrado demais para liderar jovem. Ele é muito sem graça, ele é muito sério. Ele não serve para liderar jovens, pastor. O líder que está saindo é uma pessoa muito dinâmica, é alguém, tal, que fala a linguagem jovem. Agora você vai colocar o Carlan para liderar jovem. E eu sempre carrego esse exemplo comigo, porque apesar de parecer engraçado, ele se tornou um testemunho. E um testemunho tanto para mim quanto para ela, do que Deus é capaz de fazer quando Ele escolhe alguém. Sabe, hoje a irmã Marlene talvez seja uma das maiores fãs do meu ministério. Ela sempre fala com muita alegria de nós. E sempre que possível ela se comunica através das redes sociais. Tudo que a gente posta, você vai ver nas programações da igreja, vai ter comentário dela, vai estar lá: Marlene Guerra. Estou entregando ela aí. Pode investigar a vida da cidadã. Gente boa. Hoje a irmã Marlene é uma bênção na nossa vida.
Mas não era só a irmã Marlene que não enxergava potencial em mim, porque eu mesmo não enxergava. Eu mesmo não me achava capaz, queridos. Mas sabe o que eu aprendo? É que as minhas limitações, as nossas limitações, as nossas fraquezas, elas não podem ser barreira para o trabalhar de Deus em nós. As nossas limitações não podem ser empecilho para Deus fazer, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas limitações. Então não é por aquilo que os outros veem em nós, nem por aquilo que você mesmo olha em você, mas é por aquilo que Deus está olhando, por aquilo que Deus está vendo. Então não se apegue naquilo que os outros estão pensando, mas se apegue naquilo que Deus está pensando a seu respeito. Pastor, mas o que eu preciso fazer diante disso? Porque são tantos olhos de julgamentos, e até eu mesmo me julgo, me cobro. Simplesmente, querido, se coloque disponível. Simplesmente esteja disposto a trabalhar. Mesmo que talvez esse trabalho não seja ainda na área no qual Deus te chamou para trabalhar, se coloque disponível. Se coloque disponível. Se ocupe com as coisas de Deus. Se coloque à disposição de trabalhar para o reino de Deus. Porque diante disso nós vamos chegar no segundo conceito. O segundo conceito que a gente aprende com Davi. E o segundo conceito é: o Senhor, Ele não procura por desocupados. Amém? Deus, Ele não procura desocupados. Deus, Ele não está à procura de pessoas que não fazem nada. Não pense você que Deus vai te chamar quando você estiver de boa. Não, Deus vai te chamar quando você estiver trabalhando. Deus vai te escolher quando você estiver trabalhando. Deus vai te escolher quando você estiver ocupado. Olha aí, versículo 11 e 12, do texto que nós estamos lendo, 1 Samuel 16. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Mais ou menos assim, eu tenho um lá, mas aquele lá não é o que você está procurando, porque aquele lá está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Davi era bonito também, querido. Não era só Eliabe que era bonitão, não era só os outros irmãos dele. Davi era também bonito. Tinha sua beleza, era ruivinho, os olhos, eu não sei, os olhos belos olhos, deve que ele tinha os olhos verdes, claros, né? Não sei. De boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Enquanto todos faziam sala ao homem de Deus, todo mundo estava sentado na mesa achando que seria ungido rei, Davi cuidava das ovelhas do rebanho. Davi estava trabalhando, Davi estava ocupado. E aí o Senhor manda chamar Davi no meio do seu trabalho, no meio da sua ocupação, no meio dos seus afazeres, no meio daquilo que ele estava fazendo, Deus manda o chamar. E sabe o que me intriga hoje? É que o nosso trabalho, talvez ele seja o maior empecilho para servirmos a Deus. Se você analisar hoje para dentro de você, para dentro de nós, talvez o nosso trabalho seja o maior empecilho que temos, a maior barreira que temos para servir a Deus.
Porque a gente está ocupado demais com tanta coisa. A gente está tão ocupado com tantos afazeres, com tanto trabalho, que a gente não tem mais tempo para ouvir Deus chamar. A gente não tem mais tempo para ouvir o chamado de Deus, porque o trabalho está roubando o meu tempo. Preste atenção, queridos. O nosso trabalho, ele não pode ser uma desculpa para o cumprimento daquilo que Deus nos chamou para fazer. Na verdade, o nosso trabalho precisa ser o convite para o chamado de Deus. Deus chamou Davi enquanto ele estava trabalhando. Deus chamou Davi enquanto ele estava trabalhando. O convite veio diante do trabalho dele. É através do nosso trabalho que Deus se comunica conosco. Como assim, pastor? Tem comida na sua mesa? Tem? Ou tem alguém passando fome aqui? Porque se tiver, fale com a gente que a gente vai te ajudar. Tem roupa no seu guarda-roupa? Amém? Tem calçada aí nos seus pés? Ah, pastor, tá meio velhinho, mas tem, né? O importante é ter. Tem? Então é Deus comunicando através do seu trabalho que a provisão vem dele. É Deus comunicando com você que através do seu trabalho, o trabalho que ele te deu, os recursos vêm dele. Que tudo que você precisa vem dele. E se Deus tem provido cada uma das nossas necessidades através do nosso trabalho, esse trabalho precisa nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Não é verdade? Se a gente tem comida, se a gente tem o que se alimentar, o que se vestir, e de vez em quando tem até para fazer uma graça, né? Levar a patroa na lanchonete. Tem Santa Teresa aqui, queridos, a culinária refinada. Faça uma graça com a patroa, tá, varão? Faça uma graça. Tem muitas opções aqui, graças a Deus, Deus tem te dado essa possibilidade. Ele tem provido as nossas necessidades. Mas às vezes, a gente tem colocado o nosso trabalho, aquilo que Deus nos deu para se comunicar conosco, para nos abençoar, a gente tem colocado nele uma desculpa para não aceitarmos o chamado de Deus. Queridos, eu saí hoje de uma escala de 24 horas de serviço. Nem me pergunte se eu estou cansado. Sabe o que eu precisava fazer hoje, o dia inteiro? Descansar. Mas sabe o que eu fiz? Eu preparei esse material. E Deus é tão bom que deu tempo ainda de eu dar uma descansada. Porque enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E sabe por quê, queridos? Por que em vez de descansar eu fui preparar esse material? Porque o meu trabalho, ele não pode ser desculpa para aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe? E no dia que o meu trabalho for desculpa para mim não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, talvez seja necessário eu rever se aquilo é uma prioridade. Se o seu trabalho, qualquer dia, se servir de desculpa para você não fazer aquilo que Deus chamou para fazer, talvez seja necessário você rever as suas prioridades. E o que a Bíblia vai me ensinar é que a prioridade sempre deve ser o Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O trabalho de Davi não roubava dele o senso do seu chamado. Pelo contrário, o trabalho de Davi foi a porta para a comunicação de Deus. Foi através do trabalho dele que Deus o chamou. E talvez você não entende por que você está no seu trabalho, mas talvez lá é a porta de Deus falar com você, através de você. Ah, por que eu estou plantado onde eu estou? Talvez lá é o lugar que Deus está te colocando de vitrine para abençoar vidas, pessoas. Ah, pastor, por que eu estou rodando de madrugada no Uber? Talvez é naquela madrugada
que Deus vai pegar alguém vindo de uma balada, vindo de qualquer outro lugar, com pensamentos estranhos, e no louvor que vai estar tocando lá no carro de madrugada, vai falar no coração dele e vai mudar a vida dele. Ah, por que eu estou onde eu estou? Queridos, o seu trabalho é o lugar da comunicação de Deus. E se a comunicação de Deus tem sido falha através do seu trabalho, a gente precisa rever algumas coisas. O Senhor chamou Davi e ele estava trabalhando. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, o que ele estava fazendo? Trabalhando, estava com a rede cheia de peixe. Jesus chamou Levi e Mateus, e o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando, ele estava na coletoria de impostos. Jesus virou para ele e falou: Mateus, me segue. Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama pessoas que não produzem. Não. Deus chama pessoas que trabalham. Deus chama pessoas que estão disponíveis para fazer. Deus chama pessoas que estão prontas para o serviço. Eis-me aqui, usa-me a mim. Deus chama esse tipo de pessoa. É esses que Deus chama, é com esses que Deus conta. Amém? Deus não está à procura de pessoas desocupadas. Não pense em você. Ah, no dia que eu estiver tranquilo, no dia que eu estiver de boa, pastor, você pode contar comigo. Terceiro, a unção vem antes da função. Amém? A unção, ela vem antes da função. Versículo 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, a partir de que dia? Daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito de Deus se apossou sobre ele. Mas Davi começou a reinar naquele dia? Davi começou a reinar imediatamente? Não. E por que não? Porque a unção, ela vem antes da função. Deus vai te ungir antes de você começar a fazer aquilo que foi chamado para fazer. Grave isso, queridos, antes de você fazer qualquer coisa para o Senhor, Ele vai te ungir primeiro. Antes de você fazer qualquer coisa que Deus chamou para fazer, você vai ser ungido primeiro. E muitas vezes Deus vai te ungir hoje para você fazer lá na frente. Para você fazer anos depois. Mas não se preocupe, porque a partir de hoje o Espírito de Deus já está se apossando de você, já está te ungindo, já está te capacitando. Muitas pessoas recebem algo da parte de Deus e não entendem por que tem recebido aquilo. Tem muita gente recebendo coisas de Deus, talentos de Deus, uma unção especial de Deus em determinada coisa, e essa pessoa não sabe por que recebeu aquilo. Então não se preocupe, porque Deus talvez está te ungindo hoje, mas você só vai exercer isso amanhã. Porque a unção vem antes da função. Então aquilo que você tem recebido hoje, talvez seja para usar um tempo depois. O mal deste século, sabe qual é o mal desse século? Alguém sabe? A ansiedade. Né? O mal desse século é a ansiedade. E muitas vezes, por sermos ansiosos demais, a gente tem pulado etapas necessárias para exercer governo.
Deus ele chamou cada um de nós para exercer governo sobre a terra, sabia? Sabia que Deus te chamou para exercer governo sobre a terra, no lugar no qual você está? Deus te chamou para exercer governo. Foi assim que Deus disse com Adão, né? Agora vá lá e domine sobre os animais, domine sobre todas as coisas, domine sobre a terra. Deus chamou o homem e a mulher para exercer governo sobre a terra, para exercer autoridade sobre a terra. Deus nos chamou para o governo. Só que muitas das vezes a ansiedade, né, a ansiedade, a pressa, a vontade de fazer, tem feito com que nós pulemos etapas necessárias para exercer governo. Porque só pode exercer governo quem possui maturidade. E o processo de maturidade é um processo. Existem etapas que precisam ser seguidas. Davi foi ungido rei, mas Davi precisou esperar o seu tempo para governar. Davi foi ungido rei, mas ele precisou esperar o tempo certo, o tempo de Deus para exercer governo. E na verdade Davi ele teve várias oportunidades para adiantar esse processo. Davi ele teve várias oportunidades para fazer um processo mais rápido. Mas Davi sabia que o tempo era de Deus. Davi, queridos, ele precisou se submeter, se sujeitar a um rei rejeitado por Deus. Imagina para Davi ter que servir Saul, se submeter a Saul, mesmo sabendo que Saul tinha sido rejeitado por Deus e ele tinha sido ungido rei pelo Senhor. Imagina se fosse você. Deus te ungiu para exercer algo, Deus te capacitou para fazer alguma coisa, mas você tem que se submeter. Não é fácil. E se não bastasse isso tudo, se não bastasse Davi ter que sujeitar, esse rei no qual Davi se sujeitava queria matar ele o tempo todo. O tempo todo, Saul queria achar oportunidade para matar Davi, para acabar com a vida de Davi. Mas nada disso fez com que Davi adiantasse o processo. Davi não precisou se opor a Saul. Davi não precisou se rebelar a Saul. E muito menos matar Saul. E oportunidade é o que não faltou. Davi não precisou fazer nada disso para assumir o trono. A única coisa que Davi precisou fazer foi reconhecer a sua unção e entender que no tempo de Deus exerceria a sua função. Sabe o que você precisa entender hoje? A sua unção. Sabe o que você precisa entender hoje? Não os outros, você precisa entender. Você precisa entender a sua unção. Precisa reconhecer a sua unção. Você precisa entender que aquilo que você tem recebido tem vindo de Deus. Você precisa saber disso. E quando você reconhecer isso, você também vai entender que no tempo dele você vai exercer função. Porque tudo que Deus nos dá tem um propósito. De tudo que Deus nos enche, nos capacita, tem um propósito. Nada que Deus nos dá é à toa, nada que Deus nos dá é em vão, queridos. Se Deus te deu alguma coisa, se Deus tem te dado alguma coisa, um dom, um talento, Ele tem te capacitado em alguma área, é porque em determinado tempo Deus vai te usar nessa área. Se você está sofrendo hoje por alguma coisa, se você está passando pela prova hoje, está sendo peneirado hoje, é porque lá na frente Deus vai te usar para curar pessoas na mesma coisa. Não pense você que aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele permite que passamos, seja para nos matar, mas é sim para nos capacitar,
para nos preparar. Davi, ele não poderia se opor ao rei, porque um dia Davi ia ser rei, e ele não ia querer ninguém se opondo contra ele. Davi não ia querer que nenhum dos seus liderados o procurasse para matar, então Davi não podia matar o rei. E sabe o que Davi fala? Quem sou eu? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Só que o ungido era ele. O escolhido era ele. Mas sabe o que Davi, o entendimento de Davi, é que aquilo que Saul possuía tinha a ver com a sua função, a sua posição, e não com aquilo que ele era, e não com aquilo que ele precisava. E aqui Deus me traz à memória outra coisa. Davi honrou Saul como rei. E honra não tem a ver com posição. Honra não tem a ver com necessidade. Honra tem a ver com posição. Uma pessoa precisa ser honrada não por aquilo que ele é ou deixou de ser, ou por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. A honra é pela posição. Saul precisava ser honrado porque Saul ainda era rei. Então Davi honrou Saul. E muitas das vezes a gente confunde honra com necessidade. Eu não vou honrar, eu não vou fazer isso, porque não precisa, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque não fez aquilo, ou... Honra não tem a ver com necessidade, honra tem a ver com posição. E sabe o que Saul fez? Saul honrou. Sabe o que Davi fez? Davi honrou Saul, mesmo ele não merecendo, mesmo ele não precisando de honra, mesmo ele não merecendo honra, mesmo ele o perseguindo, tentando matar, Davi o honrou por conta da sua posição. E eu termino te dizendo, conserve aquilo que Deus tem te dado hoje, porque no tempo certo, no tempo de Deus, essa unção vai virar função, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Então conserve hoje aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Conserve hoje os talentos que Deus tem te dado, o óleo que tem sido derramado sobre a sua cabeça, porque no tempo de Deus, e esse tempo vai chegar, no tempo de Deus, a unção vai virar função. Amém? Coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Porque se você está aqui hoje, se você chegou aqui nesse ambiente hoje, é porque Deus queria ministrar ao seu coração, Deus queria falar algo ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus ministrou, Deus tem falado contigo, Deus tem ministrado na sua vida. Talvez você mesmo não tenha enxergado nada em você. Talvez você começou esse seminário com o seguinte pensamento: eu vou lá, eu vou fazer, eu vou participar. Mas eu não enxergo em mim liderança, eu não sou capaz. Talvez você começou com esse propósito, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele não vê como o homem vê. Ele não vê como você vê. Ele olha para dentro de você e enxerga um potencial que você mesmo não consegue enxergar. Ele enxerga algo que você mesmo não consegue enxergar, que os outros não conseguem enxergar. Deus está enxergando isso dentro de você. E nessa noite Ele quer derramar um óleo fresco sobre a sua cabeça, uma unção nova sobre a sua vida, um talento novo. Mas você precisa estar disponível para isso. E se você está aqui é porque você está disponível para isso. Se você está aqui nessa noite é porque você se colocou na disponibilidade. E Deus não está à procura dos desocupados. Você tinha muita coisa para fazer hoje. Talvez você nem deveria estar aqui, você está cansado, Trabalhou demais. Mas você está aqui hoje, se colocando disponível. E não se preocupe, porque a sua disponibilidade vai atrair o favor de Deus
a sua disponibilidade, vai despertar a atenção de Deus. E assim como o Senhor mandou chamar Davi para a mesa, Ele te convida para a mesa nessa noite. Porque a refeição não vai ser servida enquanto você não se assentar à mesa. Enquanto você não entender que você é um participante dessa mesa. Você é alguém que foi chamado para estar na mesa. Talvez você está fora da mesa hoje, está todo mundo festejando, se alegrando, e você está trabalhando, você está cuidando das ovelhas. Mas essa noite o Senhor está falando, chama ele para cá. Chama ele para cá, porque a refeição não vai ser servida, a mesa não vai ser distribuída enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar, a mesa não vai ser servida. Não é por aquilo que você é, não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que Deus enxerga em você, é por aquilo que Ele tem enxergado dentro de você. Jamais vou encarar, eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, eu fui escolhido. Sim, se você está aqui porque Deus te escolheu, se surgiu no seu coração o desejo de estar aqui, é porque Deus te chamou, porque tanto o querer como o efetuar vem de Deus. Se o desejo no seu coração de estar aqui é porque Deus colocou isso dentro de você, Deus está te chamando para a mesa. Então não deixe as pessoas te confundir, não deixe o diabo te confundir, não deixe a sua mente te confundir, meu irmão. É com você que Deus quer fazer. A estrada é muito longa. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se conecte a Deus. Em meias lutas eu não estou só, te sinta aqui. Ele está aí. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinta aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande o Sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão. Pai, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo o seu chamado, deixando as nossas cargas de trabalho, Senhor, para ouvir o seu chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E nós nos colocamos disponíveis para atender o seu chamado. Pode sim, Senhor, nos ungir nessa noite, pode derramar sobre nós o teu óleo.
pode sim nos capacitar, pode sim nos revestir, porque nós estamos disponíveis, Senhor, disponíveis para servir ao Senhor, conforme a sua vontade, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos, pode se assentar. Deus é bom. Queridos, nós